Eu quero trazer uma palavra para todos agora, contida aqui no Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 21. Evangelho de São Lucas, capítulo 21, a gente vai ler a partir do versículo 12, quando diz assim a palavra de Deus. Perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, disse Jesus, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. Também chegou a hora. Não os sigais. Observe o que o Senhor Jesus Cristo diz. Vede que não sejais enganados. O Senhor Jesus responde aos discípulos, obviamente, mas é uma palavra não dita para eles, mas dizente para todos nós. O Senhor Jesus responde aos discípulos que perguntaram a ele quando aconteceriam as coisas que Jesus estava anunciando da sua volta, da sua vinda. Então, eles na verdade estavam admirando o templo, a escultura, né, a arquitetura do templo lá de Jerusalém. E o Senhor Jesus disse: Vede tudo isto, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribado. E quando Jesus fala isto, desperta a curiosidade dos apóstolos, dos discípulos, a respeito de quando aconteceria isso, no final dos tempos. E aí o Senhor Jesus respondeu dizendo: Olha, vede que não sejais enganados, ou ninguém vos engane, não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. Quer dizer, muitos viriam no nome do Senhor Jesus dizendo que seria ele. E na verdade existem várias histórias de vários messias, né? Várias histórias de vários messias que se levantaram dizendo ser o Cristo. Várias e várias histórias, né? Vários homens, vários líderes se levantaram dizendo ser o Cristo, e nenhum deles era Cristo, né? O Cristo que nós conhecemos e que testifica, né, do Deus vivo, testifica do Evangelho, testifica de uma vida nova. E o Cristo que deu o sinal que ressuscitou é o Senhor Jesus, o Jesus de Nazaré, que as pessoas conhecem aqui no Ocidente como Jesus de Nazaré, mas o seu nome em hebraico é Yeshua e Jesus, né, em Jesus, né, ou Jesus em grego. Mas eu queria que você entendesse que o Cristo, que é Cristo, ele há de vir, mas não virá mais como homem, ou melhor dizendo, não será encarnado, não nascerá de uma mulher novamente. Quando ele voltar, ele não será confundido, todos irão perceber, pois todo olho o verá. A sua vinda não será uma vinda, digamos, apenas para um grupo. Ele virá para que todo mundo veja, para que toda a humanidade o veja. Então veja a expressão do Senhor Jesus respondendo aos discípulos: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E muitos já vieram, e muitos estão aí, e muitos ainda virão dizendo ser Jesus. Sou eu. E também chegou a hora, ou seja, muitos virão dizendo: Chegou a hora. Vai acabar, vai ser agora. Aí Jesus diz: Não os sigais. Não siga essas pessoas que vierem com esse discurso. Quando ouvides falar de guerras, veja bem, e revoluções, não vos assusteis. Quando ouvides falar de guerras e de revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Veja, é necessário que guerras, que revoluções, que rumores de guerras aconteçam, mas ainda não é o fim. É necessário até que essas coisas aconteçam, veja, mas o fim não vem logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, epidemias. Vamos frisar esse versículo 11. Haverá grandes terremotos, haverá também epidemias, haverá fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Preste atenção nisso. Haverá grandes terremotos, epidemias
e fome em vários lugares, coisas espantosas, e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com que haveis de responder, porque eu vos darei boca e saberia a que não, ou seja, e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Eu quero frisar esse versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. O Senhor Jesus faz esse discurso aqui. Nós somos acostumados a refletirmos nos discursos que ele faz lá em Mateus a esse respeito do final das coisas. Mas aqui em Lucas, o Evangelho de Lucas é bem completo. E o Senhor Jesus fala de acontecimentos que viriam antes daquele grande dia. E ele fala para os discípulos diretamente: vocês serão presos. E de fato, todos os discípulos foram presos. Todos passaram por situação difícil. 6 deles foram crucificados. João foi jogado num tacho de azeite fervendo, escapou por um milagre e terminou seus dias de vida na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Todos os apóstolos de Jesus foram perseguidos e foram mortos. No entanto, a igreja cresceu a ponto de abalar as estruturas do Império Romano. Não adianta pensar que essa foi uma ação humana. Não haveria como. Não haveria como. Todos os cristos, falsos messias que vieram, todos eles morreram e seu povo, os seus seguidores foram dispersos. Já Jesus de Nazaré não foi assim. A sua morte foi apenas o início de uma igreja que começou e prevalece até agora. Mas eu queria trazer para você um comentário, esse comentário, para alertar você a respeito de alguns sinais que estão acontecendo. Esses sinais sobre epidemias, esses sinais sobre grandes guerras, todas essas coisas você sabe que já se cumpriram. Nós tivemos 2 grandes guerras, conhecidas como 2 guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Já se ouviu falar de doenças das mais absurdas, doenças que realmente dizimaram o mundo. Entre elas, a gripe espanhola. Essa realmente dizimou a todo mundo, conhecida como gripe espanhola. Houve muito morticínio por muitas pragas e muitas pestes. O ebola mesmo na África matou muita gente. A H1N1 tem levado muita gente todos os anos. Então essa epidemia, anunciada como pandemia, né, é uma gripe, como qualquer outra. É sim, eu não estou minimizando a situação, mas sendo verdadeiro. Existem problemas muito mais graves a serem resolvidos. Apesar de sabermos que existe um alarde muito grande e as pessoas estão muitíssimo apavoradas. E esse é o grande problema. E eu digo a você que essa é justamente uma ação maligna, gerando pavor, medo e levando muitas pessoas a verdadeiros adoecimentos e adoecimentos emocionais. As pessoas estão adoecendo emocionalmente por causa do medo da gripe, medo do coronavírus. Aqui em Alagoas nós tivemos 7 casos e nos maiores lugares, ou seja, nas capitais onde existe um maior número de aglomeração, há muita gente que se infectou com o coronavírus. Alguns já estão sendo curados, outros nem se sabe, nem se tem notícia porque nem procuraram saber, já devem estar sendo curados, não é? Enfim, é um mal que deve ser combatido e, dentro do possível, os especialistas nos ensinam a precaver-nos. Estamos fazendo isso com a melhor estratégia, porque é um vírus desconhecido,
não existe vacina e não existe remédio para ele, e eu tenho que falar disso, é o que está se correndo, e as pessoas da nossa igreja estão ouvindo muita coisa e recebendo áudios e vídeos. Teve e áudios de pessoas passando remédios. Alguns fabricantes de remédios, agora surgiram os fabricantes de remédios contra o coronavírus, não é? Quer dizer, sem comprovação nenhuma já está aparecendo os novos farmacêuticos. Não vá nessa onda. Não existe nenhuma medicação. Aprenda isso. Não existe um só remédio. Não existe uma só vacina que tem eficiência contra o coronavírus. Existem duas substâncias que é usada contra algumas doenças, né? Há umas substâncias que foram usadas contra algumas doenças que elas também estão em fase experimental, né, no combate ao coronavírus. E espero que realmente eles descubram que ela tem essa eficiência. Mas para as pessoas que estão em casos graves, com casos graves que já foram, ou seja, diagnosticadas, já contraíram. Não há uma vacina para impedir a você de ser contagiado. Então a melhor saída, a saída mais plausível, é o isolamento social para prevenir, para impedir a você de ser um vetor do vírus ou ser contagiado e adoecer, a depender da sua estrutura física, biológica e imunológica. Mas o que eu queria trazer para você é que tantos noticiários surgiram a respeito do fim do mundo agora. Eu estava vendo alguns vídeos, cada loucura das mais absurdas. Pessoas anunciando a volta de Jesus agora, ele está voltando agora. Outros dizendo, começamos o início da tribulação. É o período da tribulação que começou e não é nada disso. Outros dizendo, olha, vocês mandaram um áudio, né, para uma membro de nossa igreja dizendo, olha, quando você ouvir esse sinal, né, lá no céu, o céu vai ficar vermelho desse jeito, vai ficar daquela forma. Várias vezes o céu ficou vermelho, porque depende muito da formação de nuvens e do reflexo da luz solar. Houve sinais? Houve. A lua de sangue, ela apareceu, né, as pessoas chamam lua de sangue, ficou vermelha, várias já apareceram nesses últimos anos, né? Nós podemos constatar isso. São sinais que realmente anunciam. Jesus falava sobre eles. Jesus falou sobre esses sinais. Muitos sinais no céu acontecerão e muitos são provocados pelo próprio homem para enganar muita gente. Mas Jesus adverte, não siga eles. Existem sinais e haverão outros sinais provocados pelos próprios homens. Hoje nós temos tecnologias que fazem verdadeiros milagres, entre aspas. Milagres, entre aspas. Nós temos tecnologias hoje avançadíssimas. E quero dizer mais, que nós no Brasil, a nossa tecnologia brasileira está atrasada pelo menos uns 50, 60 anos de países de ponta. Eles já conseguem fazer coisas que você nunca pensou que aconteceria. Verdadeiros milagres da ciência. E é isso que você precisa entender, meu irmão e minha irmã. Mas eu queria destacar dois sinais interessantes que as pessoas passam despercebidas. A volta de Jesus não virá como muitas pessoas dizem. Ele faz questão de falar isso. Olha, não sigais a vossa perseverança, veja, é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. O Senhor Jesus faz um comentário, isso lá em Mateus, ele diz, olha, quando ele vier, um sinal de sua volta é o seguinte, o mundo estará como nos dias de Noé, se casam e se dão em casamento. O que você entende? Como o mundo estará? O sinal ou essa característica do mundo, da sociedade, em se casar e se dar em casamento. Jesus não está criticando o casar e se dar em casamento, mas ele está dizendo que é um tempo de paz. Jesus vai voltar justamente em um tempo de paz, não em um tempo de guerra, é em um tempo de paz, onde as pessoas se casarão e se dão em casamento, elas estarão bem. Jesus também fala sobre uma festa, que o reino dos céus será como um rei que vai dar uma grande festa. Você parou para pensar nisso? Vai dar uma grande festa. Vai dar uma grande festa. Se você parar para analisar a parábola das bodas do Cordeiro, o Senhor Jesus diz assim, você que é cristão já leu, sabe? O Senhor Jesus diz assim, que um rei vai fazer uma grande festa, vai fazer os seus convites. O convite é a evangelização. E muitos dirão, olha, eu comprei um campo, eu vou ver o campo. Me tenha como escusado. Outro dirá assim, comprei uma junta de boi, vou experimentá-la. Olha a expressão. Outro diz, me casei, estou em núpcias,
não posso ir à sua festa. Você consegue perceber que mundo seria esse em que as pessoas rejeitam a festa que um rei está fazendo? Obviamente que será um mundo de paz, um mundo em que as coisas parecem que estão dando tudo certo, está perfeito, está tudo bem. Então, o que você está vendo agora são sinais de coisas que antecederão a volta do Senhor Jesus, mas não será assim como muitas pessoas estão dizendo, ele virá dessa maneira, né? Ou virá, está em tal lugar. Apareceu na rua da Itália um sujeito, coitado, vestido de saco, parecendo aquela testemunha do Apocalipse, né? Primeira testemunha. Mas não é assim. Essa testemunha virá em Jerusalém em um período, na metade da grande tribulação, e será um sinal que todos nós cristãos entenderemos, não nos confundiremos. A palavra de Deus diz que nós não nos confundiremos. Jesus diz, olha, quando vocês virem esses sinais, vocês não conseguem entender os sinais dos tempos, vocês olham para as nuvens, olham para a figueira que perdeu as flores, caiu suas flores, você diz, está chegando o outono, ou está chegando o verão, ou está chegando o inverno, não é assim que vocês dizem? A primavera está chegando. Vocês conseguem perceber a mudança de estação. Assim também, quando vocês virem esses sinais, aí sim está perto o fim. Então, o que já aconteceu no mundo foram apenas o princípio das dores. É o que Jesus chama de o princípio das dores. Epidemias maiores já aconteceram e talvez outras ainda venham até que Jesus Cristo volte. Até que Jesus Cristo volte. Existe um texto que eu queria que você lesse, se você quiser ler comigo, vamos fazer essa leitura em 2 Tessalonicenses, por favor. Abra sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, né? Primeiro versículo, a gente pode ler. Primeiro versículo, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, olha a expressão do apóstolo São Paulo, com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola nossa, não é? Quer por epístola nossa, né? Como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Quer dizer, o que Paulo diz, irmãos, não se perturbe, mesmo que as epístolas que vocês recebem sejam epístolas que pareçam ser nossas, como se o tempo já tivesse chegado. Por que Paulo diz isso? Paulo diz, vocês irão perceber, eu vou repetir de novo a expressão, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Não vos perturbeis, não demovais do vosso entendimento, da vossa crença, da vossa fé, né, da vossa esperança. Aí diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. No santuário de Deus. Onde é que está o santuário de Deus? Ele não foi construído ainda. Ele será construído. Então esse sujeito aqui, o filho da perdição, o iníquo, ele vai surgir e nesse contexto, o templo, o santuário de Deus será construído ou reconstruído para que ele possa sentar-se no santuário de Deus e se declarar como se fosse Deus. Ele vai assumir o lugar de Deus no santuário de Deus. Ele vai usurpar o lugar de Deus no santuário de Deus. Mas onde é que está o santuário? Não foi construído ainda. Há previsões para isso. Há um instituto chamado Instituto do Templo que já estão se organizando para isso. Mas para isso eles teriam que demolir
ou tomar o Monte Templo, porque o santuário de Deus só pode ser construído lá. Segundo as crenças de Israel, segundo a crença dos judeus, o templo de Deus, o santuário de Deus só deve ser construído lá no monte, onde hoje estão as duas mesquitas muçulmanas, não é? No domo da rocha, não é? Então, eles precisariam de um espaço ali. O espaço poderia até caber os dois, o templo do domo da rocha, né? E a mesquita muçulmana, e o templo de Israel, mas eles vão querer o templo só ali. Então, é preciso uma intervenção política, um acordo político, acordo de paz, para que em Jerusalém o templo seja reconstruído, para que este iníquo apareça, se revele, assuma o lugar de Deus no santuário de Deus, aí sim está próximo o fim. Quando ele fizer isso, aí sim estará próximo o fim, porque haverá uma rejeição da parte dos gentios, porque nenhum homem teria autoridade de se julgar igual a Deus ou ser Deus e assumir o lugar de Deus no templo de Deus. Então eu queria que você entendesse isso, né? Na sequência diz: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Veja, com efeito, o mistério da iniquidade, o ministério da iniquidade, o ministério da iniquidade, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então veja, o iníquo vai aparecer. Aí diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele virá fazendo sinais, manifestação de poder e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, não é? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que as coisas não virão como as pessoas estão pensando. Então, quero alertar você que é membro da Igreja Esperança e Vida, como eu já tenho feito nos cultos, e você sabe disso. Quero alertar você que me assiste agora, nesse exato momento, que as coisas não acontecerão como muita gente está pensando que vai acontecer. Não apareceu agora o coronavírus, é sinal que Jesus está voltando. Ora, muitas outras coisas que aconteceram revelam que ele está prestes a vir. Mas quero dizer para você que ainda não é chegada a hora. Agora, quando você ouvir falar de que o mundo está organizado, que o mundo está em paz, que as pessoas se casam e se dão em casamento, que as pessoas estão comprando campos e irão ver o seu campo, estão comprando juntas de boi, é uma expressão daquele momento, daquele contexto histórico, né? Estão comprando seus patrimônios, enriquecendo, ampliando suas fábricas, melhorando a si mesmas, economia lá em cima, tudo dando certo, casando-se em núpcias, podendo rejeitar as festas de um grande rei, é bom dizer. Imagine, um grande rei faz uma festa e os seus amigos desprezam. O Senhor Jesus fala que o reino dos céus será dessa forma, a sua vinda será dessa maneira. Será dessa maneira, em que ele chama as pessoas e elas dirão, não, eu estou rica, eu comprei um terreno, tenho que experimentar, tenho que ver como é que está meu terreno. Comprei minha fazenda.
Comprei uma junta de boi, comprei uma empresa, ampliei meus negócios. Ah, me casei, estou em núpcias, não vou para essa festa. As pessoas estarão rejeitando a festa de um grande rei. Jesus fala isso para exemplificar de que a sua vinda será num período em que as pessoas estarão em paz. E ele mesmo diz, quando ouvides falar de paz, aí sim virá o fim. É por isso que é nesse contexto de paz que o templo de Israel, o templo dos judeus, será reconstruído. E quem patrocinará o templo? Aquele que você souber que está patrocinando o templo de Israel, pode ficar certo que ele ou um ligado a ele ou alguém ligado a ele será o anticristo, o iníquo, o filho do pecado, que vai assumir o lugar de Deus, vai querer ser louvado como Deus, adorado como Deus e vai combater toda e qualquer forma de adoração no seu reinado, no seu domínio, para que todos o adorem. Então, não vá se assustar apenas com o coronavírus. Existem coisas maiores que estão acontecendo que você está se entretendo ou se deixando entorpecer pelo medo do coronavírus. O coronavírus você vai vencer. Nós iremos vencer. Eu acredito sim de que os homens inteligentes, os especialistas hoje, os cientistas de hoje têm capacidade para criar essa vacina logo. Já tem muitas vacinas em experimentos. Muitos países, Israel, Estados Unidos, a França, na própria Itália. Países como a Rússia, em outros países, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Bem, Coreia do Norte não se ouve falar de nada porque não se ouve. País totalmente fechado, não dá informação. Entendeu agora? Então, são países que estão se programando e criando suas vacinas. A própria China já deve ter criado suas vacinas. Daqui um pouco pode estar oferecendo ao mundo essas vacinas. Então, quero dizer para você que essa situação vai passar. Então, o pavor, o desespero, pode matar mais do que o próprio vírus. Eu queria trazer essa palavra para você e alertar você quanto aos mentirosos, os falsos profetas que estão surgindo aí dizendo, olha, está vendo esse sinal? Isso é um sinal... Tá. Isso não é nada em relação a tantas coisas piores que têm acontecido. Isso não é nada. Digo a você que um dos sinais, dos piores sinais que estão acontecendo agora, é uma orquestra globalista que está sendo montada aí por trás. O cenário está sendo preparado para a chegada do anticristo, não de Cristo, do anticristo e não de Cristo. O cenário está sendo montado para a chegada do anticristo, do iníquo, do filho do pecado, daquele que o Senhor Jesus chama de filho da perdição, ou a besta do Apocalipse. Né? Então, biblicamente falando, teologicamente falando, escatologicamente falando, quero dizer para você que o cenário que está sendo montado não é para a chegada de Jesus. O cenário que está sendo montado é para a chegada do anticristo. Esteja atento para isso. Esteja atento para isso. O que me faz pensar é que a qualquer momento este iníquo pode surgir. Aí pode surgir depois de uma epidemia para se apresentar como sendo o herói. Eu sou o cara, trouxe a cura, está aqui a vacina. Eu sou o milagroso. Eu sou Deus, curei vocês de quê? Do vírus que com água e sabão é eliminado. Imagine que milagre ele fez. Está entendendo? Mas ele vai aparecer num contexto assim. Um contexto em que as pessoas estarão apavoradas, assustadas, desesperadas. Eu acredito que ele vai aparecer quando a igreja for arrebatada. É uma crença minha, baseada em alguns pontos da Bíblia. Baseada em textos bíblicos. Acredito que o arrebatamento será o cenário favorável para a chegada desse anticristo. Não obstante, acredito que ele vai se revelar antes do arrebatamento, mas terá poder para atuar depois, porque acredito que nós sabemos quem o detém. O anticristo já operava naquelas épocas, e o que detinha e detém o anticristo é justamente o Espírito Santo, a autoridade do nome de Jesus. Mas um dia essa autoridade, esse Espírito Santo será tirado, creio eu, com a sua igreja. E ficarão aqueles que estão despercebidos, descrentes, desesperados. E muitos irão se iludir, irão pensar que qualquer um que aparecer aí, nos noticiários, fazendo algum tipo de sinal, esse será o Cristo, esse será o Messias esperado em Israel. Até os israelitas estão esperando esse Messias, porque eles não aceitam que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, seja o Messias. Eles não acreditam.
não é? Então, o que resta para nós é olhar para as Sagradas Escrituras e esperar vivermos um dia após o outro, deixar as coisas acontecerem. Agora vou aconselhar você, meu irmão e minha irmã, não se apavore com os prognósticos humanos, os adivinhos de hoje, os profetas de hoje. Né? Alguns são nada mais que impressionistas, exibicionistas, sensacionalistas que estão aproveitando um cenário para ganhar fama, para se autopromoverem. Então você, meu irmão e minha irmã, cuidado com isso. Não se deixe enganar. Há muita gente fazendo pilantragem, prognóstico falso, anunciando aquilo que não é verdade, que não há um contexto bíblico, nem tampouco histórico. É apenas coisa da imaginação, produto do medo ou ânsia por aparecer, busca por autopromoção. Então cuidado para não fazer papel de trouxa. Você já tem sofrido demais com tanta enganação neste mundo, com tantos golpistas neste mundo. Então não se iluda com esses pilantras mentirosos, enganadores que aparecem nas redes sociais para fazer prognósticos que são absurdos, que não há um contexto bíblico. Então entenda que em meio às epidemias e às pandemias do mundo, a fome, a escassez e as necessidades humanas, pode aparecer o anticristo e não Cristo, o anticristo. E vai enganar muitos, fazendo sinais, né, de mentira, e as pessoas aceitarão como se fossem sinais verdadeiros. Ele virá no poder, na eficácia de Satanás, fazendo sinais de mentira. E a tecnologia de hoje já consegue criar sinais de mentiras. Entre elas está um grupo de antenas, hoje chamado como antenas HAARP, que é um projeto para um fim, né, para detecção de invasores, né, é um radar específico para detectar alguns invasores e que hoje ele consegue alterar tanto a exosfera como a ionosfera e assim eles podem criar chuvas até. Veja, alterar fenômenos naturais, fazendo aquecimentos ou esfriamento para gerar o que ele achar que quer gerar. Eles podem fazer isso. Descobriu isso, fizeram a antena e elas estão sendo ampliadas e é um projeto copiado por grandes países. É secreto, mas todo mundo já conhece. É só você colocar lá no Google antenas HAARP, você vai conhecer esse projeto. Alguns que dizem que teoria da conspiração, mas não é teoria da conspiração, é um fato. É um fato. Isso é possível, sim, porque todos nós entendemos como é que os átomos funcionam, como é que os elétrons e os átomos funcionam hoje. Então, se consegue fazer isso, alterar aquecer ou resfriar, então eles conseguem quebrar, eles conseguem fazer algumas coisas hoje, já existe ciência para tudo. A inteligência artificial é um grande milagre da ciência hoje, pode ser mal utilizada. Então nós estamos atrasados uns 50 anos, já existe eleitor até de pensamento, meu irmão. Então, cuidado com isso aí, essa sociedade ou essa geração vai ser enganada desse tipo, por essas coisas, né? Por esses milagres tecnológicos. Então quero deixar claro o meu discurso para você, para que você não venha se espantar com os sinais no céu, com as aparições dos personagens engraçados. Eu vou dizer personagem engraçado, para que você não se choque tanto. Os falsos mestres, falsos prognósticos, falsos profetas, né? falsos cristos que surgirão, que aparecerão, enganarão a muita gente. Tá bom assim? Essa é a palavra para você nesta noite. Que Deus te abençoe e que você não faça papel de tolo, não se deixe enganar, iludir por falcatruas, cambalachos, pilantragens que estão espalhadas por este mundo. Cuidado com isso. Tá legal assim? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.